This call is now being recorded. Bom dia, Hare Krishna. Então, nós temos um grupo do Krishna Lila e algumas perguntas nós respondemos por lá. Outras perguntas que são mais profundas, o Prabhu traz aqui para o satsang. Então, foi uma delas que a gente vai responder hoje, que é como o Paramatma, que é o guia que nos protege, né? Não, desculpa, como o Paramatma guia e protege sem interferir e ainda permanece no seu estado de êxtase, sem estar consciente do que estamos fazendo. Ele não atua com nenhuma influência sobre nós? Qual seria a função dele no nosso coração? Essa é a questão. Então, agora é com o Prabhu. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só pegar aqui o contexto. Olha só, eu vou... eu tenho aqui agora são... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, David. Coloca aí o marcador de tempo para me auxiliar, para eu não me... Tá? Para eu não passar do tempo aqui, tá bem? E aí você me dá um oizinho nesse número que eu falei com você aí agora, tá? Bom, primeiramente, bom dia para todas as pessoas que estão na sala. Namastê. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, que é conhecido como o Jagat, ou a manifestação cósmica chamada material, presa ao ciclo do samsara, que são os repetidos nascimentos e mortes, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental, e assim, libertando-me do ciclo de repetidos nascimentos e mortes na vida material. A tal mestre espiritual que é repleto de conhecimentos e compassivo com o progresso espiritual das almas condicionadas, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Tatastu, Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, então, olha, nós, como vocês sabem, aos sábados, nós então fazemos, né, uma verificação um pouco mais, digamos, detalhada, não é, acerca dos temas que nós pesquisamos para o propósito, né? Porque quando nós o motivo principal pelo qual nós nos reunimos na sala dos mantras, por exemplo, a maioria de vocês, né, passaram por mim pelo mapa. A maioria de vocês estiveram comigo, ok? Fazendo a verificação do seu roteiro particular. É o que você está fazendo com o personagem que você está vivendo agora no momento. Então, você conhece sensivelmente as suas fraquezas, aquilo que te, vamos dizer assim, motiva, né, ou te empurra para ação, para fazer algo que atenue o impacto da experiência que é, né,
o contato com a vida, com a existência e com os valores morais pelos quais nós norteamos a nossa forma de viver. Então, devido a uma forma de pensar, devido a uma forma de viver, o que nós aprendemos, isso nos obriga a agir, tá? Isso nos obriga a agir. Então, se você já teve aquelas expressões, eu não consigo, né, fazer isso, eu não consigo deixar de fazer isso, eu não consigo ver uma coisa suja e não limpar, eu não consigo simplesmente ver uma pessoa sofrendo e fazer de conta que não é comigo, eu não consigo simplesmente pegar a carteira de uma pessoa e colocar na minha bolsa, fazendo de conta que eu não preciso fazer nenhum esforço para procurar o proprietário dessa carteira. Eu não consigo agir assim. Eu acho que vocês já tiveram essas experiências. Por que você diz que você não consegue fazer algo assim? É porque você está fundamentada em valores morais que preservam o princípio da empatia, né, da coexistência pacífica e com respeito ao outro ser humano. Esse valor moral não é um valor intrínseco que você já nasceu com ele. Você cultivou esse valor moral durante muitas vidas. Você foi cultivando essas informações, esses idealismos durante centenas de vidas, até chegar na condição elevada, moral, que você tem hoje. Tá? Isso é uma conquista. Isso não é algo que você simplesmente nasceu com ela. Talvez você tenha já nascido com alguns valores morais evoluídos que você tenha adquirido em suas vidas anteriores. Mas é assim, não é assim não, tá? Não é automático, não. As consciências, elas passam, primeiramente, pelas fases básicas, que são as fases primitivas, que envolvem os processos minerais, vegetais e animais, tá? E nesse caso, quando a consciência sai das fases animais e entra na fase humana, como nós já falamos algumas vezes, elas estão, sabe, dentro de uma condição semi-humana. Elas não são necessariamente ainda seres humanos, tá? É quando elas, então, passam a aprender, né, os conceitos que são os conceitos mais evoluídos, que justificam o fato de ela ter conseguido, né, a vaga enquanto ser humano. Tá? Então, eu quero aproveitar agora que eu me esqueci de um pequeno detalhe antes de nós começarmos, que eu fiz aqui o meu ritual pessoal, então eu, né, na minha consciência já estava concluído, mas vamos fazer agora coletivamente, né? Vamos tomar um pouco de água para a gente poder ter aí combustível para seguirmos adiante, tá? Então eu vou pedir que você, por favor, observe 1 minuto de silêncio. Eu vou fazer uma mantrinha aqui, tá? Sobre as águas, e aí a gente toma as águas, tá bom? Por favor, feche seus olhos, observe 1 minuto de silêncio. Muito bem, abra os olhos, beba água. Muito bem. Então, prosseguindo, o tema de hoje, como o Paramatma guia e protege sem interferir, ok? E ainda permanece no seu estado de êxtase, sem estar consciente do que estamos fazendo. Ele não atua como nenhuma influência sobre nós. Então, qual seria a função dele em nossos corações? Então, nessa epopeia que nós fazemos, através das diferentes fases, até chegar à fase humana, subentende-se que esse procedimento ele é didático, ele tem uma função pedagógica e ele está sendo administrado por
sabe, um sistema inteligente, integrado de educação, né? Então, vamos admitir que haja, né, um princípio intelectual inteligente controlando essas funções que foram geradas, né, previamente, assim como nós, por exemplo, aqueles que são educadores, e uma grande parte de vocês aqui na sala são educadores, sabem que, né, o sistema educacional requer toda uma logística de estudos prévios para verificar qual o método que vai ser aplicado, né, sobre os alunos, se vai ser o método Waldorf, Montessori, os métodos Paulo Freire, enfim, que tipo de metodologia vai ser aplicada sobre os alunos para que eles se desenvolvam mais, né, como seres humanos. Então, isso tudo é feito através de um sistema de análise, né, de estudos prévios. Então, vamos imaginar que esse universo ele tenha sido programado com esse tipo de inteligência logística, prevendo o resultado final, né, para o aluno que evolui. Aqueles que, né, quando perguntamos o que nós estamos fazendo aqui, por que nós viemos aqui, então essa pergunta, né, ela é uma pergunta um pouco mais, ela requer assim, uma atenção um pouco especial, mas vamos considerar a partir desse ponto, né, que nós vamos supostamente admitir que nós estivéssemos aqui. Então, o que nós estaríamos, né, caso estivéssemos aqui, o que nós estaríamos fazendo aqui? Então, a resposta normalmente básica é: nós estamos aqui para evoluir. Então, basicamente, você é um aluno, né? Você é um aprendiz. Tá? Então, o que você estaria aprendendo aqui? Qual seria, né, assim, vamos imaginar que você esteja na fase final da conclusão do curso. Qual teria sido, né, assim, o conteúdo que você teria assimilado durante o curso? Você se formaria em quê? Imagina que você está numa universidade. Você entrou numa universidade, né? Vamos colocar o universo como essa universidade. Vamos dizer que você entrou no curso de, né, advocacia na universidade. Você passou no concurso, passou no vestibular, entrou no curso de advocacia. Então, você faz todo o percurso do curso de advocacia e, no final do curso, você se forma, né, obviamente, como dentista. É assim que acontece, sempre é assim. Ou então, se você entra na faculdade de odontologia, é correto que, no final, você vai ser, né, diplomado como advogado. E por aí vai. Não é isso que normalmente acontece nas universidades? Não, não é, né? Não é isso. Então quer dizer que quem faz o curso de advocacia se torna advogado, quem faz o curso de odontologia vira dentista. Eu acho que é isso mesmo, eu tinha confundido as ordens aí. Mas imagina que você está num curso, né, de evolução. E vamos dizer que você estivesse na sala entre os humanos. Você olha para o lado, você vê seres humanos, você olha para o outro, vê seres humanos, e aí você está num ambiente que está cheio de pessoas parecidas com você, são seres humanos. Logo, você vai concluir o quê? Bom, eu estou na sala dos humanos. Então, tá, vamos lá. Se você olha para a sua sala, se você está na sua sala como de odontologia, você vê todo mundo com livros de anatomia, não é? Faces, ossos. Então, você vai chegar à seguinte conclusão: bom, eu acho que eu devo estar na sala de odontologia, né? Então, vamos lá. Ou se você olha do lado, você vê os seus amigos com livros de códigos civis, processos e etc. Então, você vai, não, estou na sala certa, é a advocacia aqui mesmo que eu estou. Então, vamos lá. Então, quando você observa o seu entorno, você consegue, através da observação panorâmica ou da referência que você tem, né, da sua visão panorâmica, ou seja, né, ao redor de você, o que está acontecendo, você pode concluir, por refração, qual é a sua situação. Observando o mundo externo, você entende a sua situação interna. Né? Então, isso é uma forma de reconhecimento, de autoconhecimento. Então, você olha e você identifica-se com aquilo que está acontecendo. Então, você olha ao seu redor, você vê muitos seres humanos, certo? E então, automaticamente, você se identifica como um deles. Então, você está na sala dos humanos. Bom, se eu estivesse numa universidade e eu estivesse fazendo o curso de advocacia, então, no final do curso, eu me tornaria um advogado, certo? Se tudo der certo, eu me torno um advogado. Então, do ponto de vista existencial, se eu estou entre humanos, se eu assimilar o conteúdo da evolução que eu estou assimilando no momento, então, qual seria o resultado final, caso, vamos supor,
deu um azar lá e deu certo. Eu consegui me formar como ser humano. Qual seria a minha condição? Né? Eu me formaria, qual seria o resultado final desse processo todo? Porque nós falamos, nós estamos aqui para evoluir. Mas vai que dá um azar e dá certo. E a gente evolui mesmo. E aí, como é que fica? Vamos supor, aconteceu aí, né? De repente aconteceu. Você está se esforçando para evoluir e evolui mesmo. Como é que você estaria? Qual seria a condição final sua? O que é evolução? Se você evoluir, o que acontece com você? Né? O que acontece com você? Qual seria o diploma final? Qual seria o conteúdo adquirido após ter evoluído? Porque, veja bem, olha só, nós, quando vamos ao supermercado, tem pessoas que são assim meio, né? Hoje em dia, eu fui numa loja ontem que tem um programa, né? Tem um aparelho eletrônico, acho que vocês conhecem, chama Alexa, né? Eu sempre fiquei curioso por que deram o nome de mulher para esse aparelho, né? Alexa é um robô, então, teoricamente, um princípio masculino, mas deram o nome para o robô de Alexa, que é um princípio feminino. E aí eu fui numa loja ontem e a moça estava tentando vender um robô Alexa para mim, né? Que acho que é uma espécie de transgender. Aí ela falou, eu perguntei para ela, moça, me tira uma curiosidade, por que esse robô ele é chamado Alexa? Ela falou assim, eu não sei, mas vamos descobrir as funções. E aí começou a falar com o robô e chegou o momento que ela disse assim, Alexa, vamos fazer um teste aqui. Alexa, onde está meu filho tal agora? Aí a Alexa foi lá, rastreou. O que ele está fazendo? Ele está fazendo isso daqui. E o meu marido? Ele está... aproveita e já fala para ele trazer pão. Daí o marido recebeu a mensagem na hora. Eu falei, então é por isso que se chama Alexa. É basicamente uma extensão da esposa, né? Aí, com esse equipamento, ela consegue controlar tudo, saber de tudo, onde estão todos, fazendo tudo. Então, entendi. Praticamente uma mãe, uma esposa, que faz todas essas funções. Ela falou assim, porque se eu não tivesse Alexa, certamente eu não teria pão quando eu chegasse em casa, porque o meu marido, quando chega no supermercado, ele fica girando, como se ele estivesse num Alice dos Países das Maravilhas, e eu peço pão, ele traz cenoura. Então, é muito complicado para a minha vida, você nem imagina. Bom, nesse caso, a pessoa que vai, né, o caso assim, assim, foi uma situação lá que eu, parafraseando sobre essa situação, e pensando no tema de hoje, considerando o tema de hoje, entendi que nessa condição, ela não tem contato com o marido, ela não tem contato com os filhos. Né? Mas ela falou para mim assim, olha, ainda tem uma função que eu posso programar a Alexa para fazer todas as minhas atividades sem que eu tenha que fazer aborrecimentos diretos com o meu marido, porque às vezes ele se chateia quando eu mando mensagens assim, aleatórias. Então, o que eu faço? Eu programo a Alexa para fazer todas as funções. E se por acaso ele reclamar comigo, eu digo, reclame com a Alexa. Isso me dá uma grande liberdade. Então, parece que isso é realmente divino, né? Uma inteligência sobre-humana, é uma inteligência divina. Ela, você nem imagina como isso está salvando muitos casamentos. Como é que está o seu casamento? Você não quer dar um de presente para a sua esposa, não? Então, isso era exatamente o que eu precisava como metáfora para entender, ou não para entender, mas para ajudar, né, a passar esse entendimento de como é que funciona esse mecanismo pré-organizado do universo para a função didática de maturar as almas para que elas alcancem o resultado final do processo educacional, que é a tal, né, tão chamada evolução. Mas vamos pegar esse exemplo aí da Alexa, vamos deixar um pouquinho congelado aí, que a gente vai trazer de volta já já. Vamos voltar aqui para a nossa situação orgânica, né, local de evolução. Vamos imaginar que a gente não sabe de nada da Alexa, né? Ela está lá, funcionando lá, e nós somos as pessoas que estão sendo orientadas pela Alexa, que já foi pré-programada pela mamãe ou pela esposa, para que cumpra as funções que ela deveria cumprir, né, caso estivesse pessoalmente ou, né, assim, estivesse fazendo organicamente a sua função.
Olha só, às vezes eu já falei aqui algumas vezes, eu vou trazer de volta essa observação. Por quê? Aqueles que são pragmáticos valorizam muito a objetividade quando se vai fazer uma coisa, né? Como, por exemplo, as mulheres e as mães saem com o filho, tem que deixar o filho na escola, tem que estar em tal lugar para evitar o engarrafamento, depois tem que passar em tal lugar, pegar tal... e na volta passa na farmácia, depois chega na padaria, mas aí não, eu posso ir ao supermercado, porque no supermercado eu já compro tal, e já pego o que eu tenho que fazer. Então, tem que ser tudo muito bem planejado, para que tudo funcione muito bem, e a pessoa chegue no final do dia, deite-se na cama e... finalmente. Mas eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Para ter paz. Que contradição, só a guerra traz nosso amor em paz. Né? Às vezes, para ter paz, é preciso ir à guerra. Então, os homens também pensam, não, eu preciso passar antes para falar com meu amigo, para ter 20 minutos ali, antes de pegar o carro, porque tem um engarrafamento, e a minha mulher chega a tal hora, então se eu chegar 5 minutos antes, eu vou conseguir chegar na cama e vou... Ufa, deu tudo certo, cheguei antes dela. Então, é sempre uma tentativa de ser feliz e ter paz. Então, toda a logística é necessário ser colocada em ordem para que isso aconteça. Então, o pragmatismo inteligente é algo que norteia as nossas ações diárias, para que tudo funcione muito bem, para que nós tenhamos paz. Enquanto isso, todos os nossos órgãos devem estar funcionando muito bem, sem que a gente tenha a menor noção de o que está acontecendo nos nossos órgãos, porque se alguma coisa não funcionar muito bem, toda a nossa logística externa também deixa de funcionar muito bem. E como nós não temos controle das funções internas dos nossos órgãos, que envolvem nossa saúde, portanto a nossa paz, aí que nós precisamos de uma ajuda externa ou internacional. Nesse caso, é onde nós, primeiramente, a primeira instância, onde nós invocamos Deus para que nos cuide. Tá? Então, é só para lembrar que tem esse item aí. Então, é a primeira fase, é o primeiro momento em que nós acessamos de maneira, vamos dizer assim, realística, o princípio Deus, devido ao medo. Né? As doenças causam dor, isso causa desconforto, atrapalha toda a nossa logística operacional, então nós tememos esse desconforto. Como nós não temos o controle absoluto sobre isso, então, devido à falta do nosso controle pessoal, é que nós, então, acessamos Deus. Tá? É apenas quando nós não temos controle direto sobre uma determinada situação é que nós acessamos Deus. Por exemplo, antigamente, as pessoas se juntavam para fazer orações para que chovesse e tivesse água no campo, para que tivesse alimento. Então, as pessoas faziam orações. Inclusive, muitas das festas que nós temos hoje, para o São João, por exemplo, é uma festa religiosa fundamentada na gratidão a Deus porque choveu e teve milho, né? Para poder alimentar as pessoas e tal, o trigo, aquela coisa toda. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas não fazem mais isso. Ninguém vai mais à igreja para rezar para que haja chuva, para que tenha, né, comida na plantação, porque se não choveu aqui, chove lá. Então, o pessoal de lá transfere comida para cá. Então, não é um problema para nós se não chover aqui. Mas mesmo que não chova, o pessoal ainda pode furar um buraco no chão e tirar água e irrigar. Então, Deus, você está liberado dessa função, tá? Descanse em paz. Agora a gente já consegue fazer. Mas tem aquele outro problema. Então, Deus, volta, vamos trabalhar de novo. E na medida em que nós vamos resolvendo os nossos problemas, nós vamos liberando o pobrezinho das atividades funcionais, né? E ele vai pegando fériasinhas. Então, para ele é bom que a gente evolua também, porque assim ele pega algumas férias de vez em quando, né? Agora a gente tem os problemas aí, né? Que é assim, problemas de catástrofes, tsunamis, essas coisas todas, terremotos. Então, nós estamos sempre orando a Deus. Olha, não vai dormir, não. Fique atento aí, viu? Olha lá, cuidado aí com o tsunami. Observa direitinho aí, fica bem atento, porque nós... Então, mas à medida em que nós evoluímos e desenvolvemos tecnologias para resolver esses problemas, automaticamente nós o liberamos também das funções. Antigamente, as mamães oravam fervorosamente a Deus para que seus filhinhos queridos não tivessem poliomielite, paralisia infantil. Era o drama, o terror das mães era a paralisia infantil. Então, elas
se juntavam e faziam orações fervorosas para que Deus protegesse os seus filhinhos queridos, para que eles pudessem sempre ter as perninhas firmes para poder brincar, jogar futebol, ser esportistas, etc., e não ficar na cadeira de rodas, que era muito triste para uma mamãe ver um filhinho preso na cadeira de rodas, né? Poliomielite. Mas um professor Sabin descobriu a vacina da poliomielite e hoje as mamães não rezam mais a Deus para essa função. Ou seja, ele foi liberado, então ele está de férias agora na função dele como médico dessa área. Mas ainda existem outras doenças. Então ele está trabalhando em outros departamentos, em outras doenças. Mas na medida em que nós vamos evoluindo e vamos descobrindo as soluções para essas doenças, nós vamos liberando Deus da responsabilidade de trabalhar por nós. Então ele vai pegando férias. Cada vez que nós evoluímos, nós damos férias para Deus em uma função. Agora, vamos imaginar que nós tivéssemos evoluído em todas as funções, tivéssemos descoberto todas as soluções para as doenças, os tsunamis pudessem já ser previstos com 2 ou 3 dias de antecedência, a cidade pudesse ser evacuada, criado dutos de escoação, mudanças de rotas. Hoje em dia, por exemplo, a minha filha que mora em Dubai mostrou um vídeo dos drones explodindo as nuvens para fazer chover. Só que é interessante que é tão calor lá embaixo que a chuva cai só até na metade. Depois ela volta de novo para o céu. Por quê? Porque é muito calor, as gotículas se evaporam antes de tocar no chão. Então fica um ambiente assim, tipo ar-condicionado coletivo, porque refresca, né, a cidade, mas não cai água. É muito interessante. É um ar-condicionado. Eles conseguiram esse tipo de tecnologia lá. Então, quer dizer, as pessoas não falam mais lá assim, ai meu Deus, que calor. Eles vão falar, ai meu drone, explode aí, alguma coisa assim. Então, quer dizer, as tecnologias estão resolvendo problemas técnicos humanos. Tá? Então, tsunamis, terremotos no futuro vão ser previstos com antecedência, cidades vão poder ser evacuadas, os pontos chaves principais, sabe? Todos esses tipos de tecnologias vão estar disponíveis no futuro. Então, qual vai ser a função de Deus? As doenças que agora nós rezamos, né, a leucemia, o câncer, né, a pneumonia e tal, todas as doenças pelas quais nós rezamos atualmente, no futuro, com o desenvolvimento das tecnologias, os seres humanos conseguirão, sabe, assim, solucionar. Como, por exemplo, muitas das doenças que nós temos hoje, para nós são doenças corriqueiras, como, por exemplo, né, não vou mencionar a gripe, por exemplo, né, que mata tanto, sabe, atualmente já é um problema assim, que se resolve com uma certa facilidade. Mas na medida em que nós evoluímos, todas essas doenças, elas serão, assim, controladas pelos seres humanos. E qual vai ser a função do pobrezinho Deus? Vai ficar totalmente sem nenhuma função. Ele vai ser relegado ao esquecimento do passado. Porque ele não vai ter mais funções pragmáticas. De tudo que nós precisávamos dele, já vai estar a ser resolvido. Filhos, por exemplo, não vão nascer mais com doenças como encefalia, má formação congênita, o avanço do mapeamento genoma e da alterações genéticas por DNA, já vão fazer uma organização do DNA previamente, de forma que a criança sempre nascerá perfeitinha. Claro que isso é um futuro um pouco distante para nós, mas é um futuro possível, almejado, e um momento no futuro isso será alcançado. Então, qual seria a função de Deus quando todos os nossos problemas já tiverem sido resolvidos? A religião vai se tornar um fóssil histórico? Né? Assim como, por exemplo, quando os gregos rezavam para Júpiter ou para Zeus, né? Júpiter são os romanos. Os romanos faziam orações para Júpiter, ou os gregos faziam orações para Zeus, para que houvesse chuva nas terras. E atualmente Zeus está aposentado. Quem de vocês, nas últimas 10 semanas, rezou para Zeus para que houvesse chuva nas plantações? Quem de vocês se lembra de ter feito oblações para Júpiter, de maneira que os campos de vinhos tivessem
chuva suficiente para que as uvas crescessem de forma madura e o vinho não faltasse nas festas da Saturnália. Isso tudo é fóssil histórico. Então, no futuro, as pessoas não irão aos templos, às igrejas, para rezar para que o câncer da mãe seja aliviado. Isso vai ser resolvido com mapeamento genético e alteração do código de DNA. Então, não vai haver mais necessidade de, assim, não importunar, mas acessar a Deus para essas funções. Deus só é necessário enquanto nós não controlamos as funções. Quando nós controlamos as funções, ele deixa de ser necessário. Essa é a nossa realidade. É assim que nós agimos. Então vamos jogar o jogo com as cartas sobre a mesa de maneira honesta e franca, na hora de fazer, né, as relações. Enquanto nós precisamos, nós estamos, né, assim, acessando. À medida que nós não precisamos mais, nós simplesmente descartamos como um fóssil do passado. Deus estaria destinado a esse destino? Também? Se nós colocarmos a... Deixa eu ver. Acho que eu estou no meu horário já, né? Quase. Então, mas se nós colocarmos essa perspectiva histórica que nós observamos no processo histórico da relação humana com Deus, ou com os deuses, e como tantos deuses importantes do passado se tornaram fósseis históricos no presente, seria esse também o destino de Deus numa projeção de futuro em que sempre que nós conseguimos resolver os nossos problemas ou controlamos a natureza, Deus fica obsoleto devido à sua disfunção, já que nós não mais precisamos dele? Né? Como eu disse, vocês mães, qual foi a última vez que você foi na igreja rezar para que o seu netinho não tivesse paralisia infantil? Ou para que seu filho não tenha paralisia infantil? Você já pensou que o seu filho corre esse risco, mãe? Por que você não pensa nesse... Por que você não tem essa preocupação? Porque tem a vacininha, o Zé Gotinha, tem a vacininha. Então a mamãe está super tranquilinha, porque tem a vacininha. Então a vacininha já é o suficiente para cumprir a função Deus. Então não é mais necessário você acessar Deus. Então ele perdeu um aspecto da sua função de relação. Esse pequeno exemplo pode ser estendido para as outras funções também. Então, no futuro, como eu falei, é só para enfatizar aqui a nossa orientação, na medida em que os problemas são controlados por tecnologia e o desenvolvimento da inteligência humana, o princípio Deus ele vai ficando obsoleto. Ah, mas então, Devananda, o que nós estamos fazendo aqui? Já que é assim, diga aí. Poderia ser, né, é a próxima etapa, né, a próxima pergunta. Quando todas as funções, fiz o mapa de uma senhora na Alemanha, ela morava no Brasil, é brasileira, estava vindo para o Brasil, ela pediu que eu parasse lá na Alemanha para fazer o mapa dela, e eu parei. E ela era uma mulher muito religiosa, há mais de 35 anos, ela era espírita kardecista. No Brasil, ela tinha uma função muito importante na religião dela, que ela distribuía sopa e alimentos para as pessoas na rua, fazia as caridades e tal. E o marido dela foi transferido do trabalho para a Alemanha, então ela teve que acompanhar o marido. Chegando lá, você não pode simplesmente sair na rua e dar comida para as pessoas, é proibido, o governo te proíbe de fazer isso. Você não pode dar coisas para as pessoas. O governo assumiu essa função. Se você quiser fazer algum tipo de caridade, você tem que se cadastrar como voluntária no governo, e o governo vai, então, fazer um indicativo de como ou aonde você pode auxiliá-lo nesse sentido. E é muito burocrático o processo. Só um minutinho, pessoal.
O processo lá é muito burocrático para você conseguir realizar, né, uma função de voluntário. O governo já cumpre todas as funções, tem funcionários para todas as funções. E para ser um voluntário, você tem que fazer um curso de psicopedagogia e não sei o que e tal, então é complicado. E ela não estava conseguindo fazer absolutamente nada. Estava parada. E ela entrou em depressão. E ela queria saber por que, apesar de ela ser uma mulher religiosa, de rezar constantemente, de ter uma relação de amizade com Deus, ela estava em depressão. Porque ela não entendia. Não fazia sentido nenhum eu ter uma relação de devoção a Deus e, ao mesmo tempo, ter depressão. Eu quero saber por que eu tenho isso daí. É muito simples. A relação dela com Deus dependia que houvessem pobres e pessoas carentes, pessoas doentes, pessoas famintas. Foi assim que ela aprendeu a se relacionar com Deus, cuidando dos pequeninos. Está errado? Não. Absolutamente não. É o que tem que ser feito. Né? Numa situação de emergência, você tem que ajudar, porque isso é compaixão a Deus e aos seres humanos. É compaixão, né? Compaixão. Só que, num local onde você não tem doentes na rua, onde você não tem pessoas famintas, da cidade pelo menos da cidade onde ela morava, né? É uma cidade pequena, muito bem organizada, e aí não tem problemas. Então, o que você não tem, quando você não tem pobres, pessoas doentes, pessoas, né, em situação de risco, essa relação com Deus não se dá, porque você não tem pessoas necessitadas nesse sentido. Então, as religiões, de modo geral, dependem que haja sofrimentos no mundo para que se sustentem. E os religiosos dependem de que haja sofrimento no mundo para que tenham relação com Deus. Essa relação em que é necessário haver sofrimentos, em que é necessário haver dores e mal-estar humano para que se dê, é uma relação analógica, primitiva. Isso tende a desaparecer no futuro. Assim como, por exemplo, na cidade dela, esses problemas não existem, ela ficou obsoleta. Então, aqueles que dependem de que haja sofrimentos para ter relação com Deus, certamente já são obsoletos, ainda que não saibam. Porque essa relação, ela é primitiva. A única relação que vai permanecer quando todos os problemas terminarem, quando o ser humano dominar toda a questão da distribuição social de alimentos, da distribuição social de remédios, da distribuição social de terras, da justiça social alcançar o coletivo, vai sobrar um único problema fundamental, que é uma questão existencial, que não vai ser resolvida com tecnologia. Ela vai ser amenizada com tecnologia, mas não vai ser solucionada com tecnologia. É a questão técnica da angústia do ato de existir. Vai continuar. Essa é a única questão que vai permanecer após todas as outras finalizarem-se. Nós observamos pessoas que são perfeitas, são belas, são lindas, têm famílias lindas, têm uma vida estável, condições favoráveis, mas ainda assim não são felizes. Não há problemas de saúde, financeiro, logístico, são pessoas belas, têm amigos, têm boas relações sociais, porém, ainda assim é possível que elas, em alguns casos, não estou dizendo que todos, mas em alguns casos, nem todos, felizmente não são a maioria, na verdade, é uma pequena parte, mas acontece sim de a pessoa em crise existencial, inclusive tirar a própria vida, apesar de toda a logística estar sido bem estabelecida. Então, a logística que nós queremos para nós, saúde, bem-estar social, conta financeira estável, aquilo que nós almejamos como sendo a perfeição da felicidade, muitos já alcançaram. E em muitos casos, muitos deles tiraram a própria vida, apesar de terem alcançado todas as funções que nós almejamos como sendo a paz celestial, almejada e ansiada, inclusive, a ponto de nós suplicarmos a Deus para que favoreça-nos com essas condições. Então, com isso, nós observamos que, apesar de que, no futuro, num ambiente seguro, sem problemas sociais, onde você não precisa rezar para Deus quando sai na rua, né? Fazer o nome do Pai e rezar para Deus para que não aconteça acidente de carro ou para que nenhum ladrão venha
e crie um absurdo na sua vida, você num ambiente seguro, você pode sair na cidade sem precisar rezar para Deus com medo de que um ladrão venha te roubar, porque não há ladrões na rua. Por exemplo, morei na Coreia do Sul há alguns anos, em Seul, na capital, e você pode sair à meia-noite com o seu celular na mão. Uma vez eu saí transportando $5.000 na carteira e com o celular na mão no ponto de ônibus, era 11h30 da noite, absolutamente, me sentindo absolutamente seguro e tranquilo, sem nenhum receio. E eu pensei, naquele momento, você está no meu coração, descanse em paz, eu estou seguro. Então, quer dizer, num ambiente seguro, você não tem a preocupação de acessar a Deus. Então, assim, quando você alcançar essa situação, qual vai ser a sua relação com Deus? A única relação que sobra é intelectual, é a sua relação de consciência da função da existência desse ser, e não a função trabalhe para mim. Essa necessidade que nós temos que Deus esteja sempre atento se deve ao nosso primitismo tecnológico. O nosso conceito tecnológico primitivo de existência. Mas assim que nós cumprimos essas fases, essas funções, descanse em paz, tudo está bem. Nós damos férias. Agora imagina que esse ser seja um ser inteligente. Vamos jogar com essa probabilidade aí. Ele já saiba que essa função vai se dar no futuro. Ele já sabe, ele olha para uma colônia humana e ele diz, olha, no passado já aconteceu uma colônia semelhante a essa daí. E eles evoluíram e me liberaram. Essa daqui, no momento, necessita muito da minha presença. Mas já que eu sei que no tempo essa mesma comunidade vai alcançar o mesmo resultado técnico que aquela, porque é uma questão de padrão, é uma estatística, não seria muito mais prático para mim gerar uma situação em que, muito embora eu possa administrar tudo isso, ao mesmo tempo já pudesse ter a paz e as férias que eles me darão no futuro? Assim como a moça, né, da atendente, existe uma pessoa, existe uma mãe por detrás da Alexa, existe uma esposa preocupada atrás da Alexa. Não é que não existe. Existe uma mãe, uma esposa atrás da Alexa. E ela dá os comandos. Alexa, cuida do meu filho, me avisa tudo. Alexa, avisa o meu marido para não esquecer o pão. Porque senão o pau vai comer. Ou é o pão ou é o couro. Ele que decida depois. Ele vai pegar o pão com todo carinho, pode ter certeza. Então existe um intelectual humano sensível por detrás. Mas a função técnica não é necessário que a esposa, que a mãe esteja presente ou olhando no aplicativo para ver onde é que o filho está. Uma função mecânica pode fazer isso. Uma babá pode fazer isso. Mães, às vezes, deixam babás cuidando de seus filhos para que elas possam fazer outras coisas. Não sei se vocês já tiveram essa função. No meu caso, nós não tivemos babás porque nós optamos pela minha esposa, que era uma mãe super carinhosa, permanecer cuidando dos nossos filhos, e eu, então, trabalharia para dar a manutenção. Então, a minha mulher foi a babá dos meus filhos também. Mas tem casos em que os pais trabalham e a babá é que fica cuidando dos filhos. Eventualmente, se o filho quer, eu quero sorvete. Então, o pai ou a mãe não precisa sair lá da escola ou lá do hospital para vir em casa dar o sorvetinho na boca do filhinho. Por quê? Porque já tem uma babá para cuidar. Isso é inteligente. Pobrezinho do Senhor Supremo. Se ele fosse tão inteligente como as mamães humanas, ele teria um pouco mais de sossego, né? Por que não ter uma babá para cuidar de tantos filhinhos que ele já sabe que no futuro evoluirão? Para funções básicas, técnicas, mecânicas, não é necessária a presença direta de Deus. Quando é que o Criador, o Supremo, se torna
realmente pessoal. Quando é que ele vem? Quando o assunto realmente é necessário. Então, por isso que às vezes se diz, né? Não tomar os santos nomes do Senhor em vão. Porque você não deve ficar chamando uma pessoa desnecessariamente para funções técnicas. Tem aquela brincadeira que às vezes as crianças fazem, né? Que é perigosa. Ah, mamãe, estou morrendo. Está brincando no rio. O menino, ah, mamãe, estou morrendo. Ah, mamãe, uma cobra me picou. Vai ver nada. Daí, uma vez acontece realmente, a mãe acha que é uma brincadeira, a criança morre. Então, as funções pragmáticas, técnicas que nós temos, práticas das nossas vidas, né? Dos relacionamentos, das finanças, das questões da saúde, são assuntos que são emergentes e que nós não controlamos. Então, nós precisamos ainda de que haja Deus presente, atuando, por uma questão de deficiência técnica nossa. Então, nesses casos, enquanto nós somos tecnologicamente inferiores ou primitivos, a necessidade de ele estar pessoalmente sensível, observando e auxiliando é uma função que é feita, muitas vezes, tecnicamente, por um princípio chamado param atma, que é uma babá que acompanha cada uma das almas. É o chamado Deus no coração. Essa função babá, cuidadora, pedagógica, a pedagoga ou pedagogo, que é o param atma, Deus no coração, ele também sabe que algumas das funções são meramente técnicas e que o ser humano saberá como resolver esse assunto. E como? Os corpos que elas usam para expressar o seu sentido de realidade e de existência não são funções permanentes, e as situações em que elas vivem não são funções permanentes, situações permanentes, a manifestação pessoal dele não é necessária. Os motivos técnicos pelos quais nós somos geridas chama-se karma, que é um modelo tecnológico de funções administrativas que é transferida, delegada a partir de Deus a função de controle desses ambientes. Tá? A sensibilidade dessa pessoa, ela é possível, mas a pessoa que deseja atingir esse nível de sensibilidade, ou seja, tocar a sensibilidade do Criador, para que ele se desperte, precisa fazê-lo não apenas por desespero primitivo, tem que envolver uma compreensão intelectual desse ser, para ser agradável a função a esse ser. Ele ser acessado para questões técnicas primitivas não é necessariamente necessário que ele pessoalmente apareça. Já existem funções técnicas que o fazem. Nós somos almas eternas. Os nossos corpos são transitórios. Nós mudamos de corpos. Nós mudamos de época, de planeta. Então, todas essas funções são transitórias. Se nós queremos, de fato, vou finalizar aqui, tá, David? Já peguei, tá bom? Agora eu finalizo. Eu vou pegar mais 3 minutos aí para finalizar, então, a minha fala aqui, tá? E vou retomar isso daí no próximo sábado para dar alguns exemplos práticos de como é que funcionaria isso, tá bom? Mas se nós queremos ter um relacionamento consciente pessoal com essa pessoa, despertar esse ser, para interagir com esse ser de maneira pessoal, nós temos que incluir na nossa operação consciência desse ser. Introduzir uma relação intelectual com esse ser. Acessar esse ser para que ele simplesmente trabalhe para nós
não é uma função muito nobre do ponto de vista de um relacionamento com uma outra pessoa. Não é que ele não se sensibilize com a sua dor, com o seu sofrimento, mas para isso ele não precisa ele pessoalmente sofrer. Funções técnicas podem resolver isso. Entretanto, nós, almas intrínsecas a nós, existe uma ânsia de contato com esse ser, porque isso faz parte da nossa existência. Então, mesmo após todos os nossos problemas técnicos serem resolvidos com o desenvolvimento tecnológico, é que nós não chegamos lá ainda, mas nós vamos chegar, assim como nós chegamos em muitas outras funções, haverá permanente na alma uma ânsia pela eternidade, pela não separação daqueles que se ama, porque isso vai permanecer, a separação daqueles que se ama. Vai sempre gerar uma crise existencial. Então, a alma sempre ansiará por um estado natural, permanente de ser, numa dimensão em que as relações afetivas se expandam e não se interrompam. É uma ânsia de felicidade eterna que não será resolvida com tecnologia. A prova disso é que pessoas altamente tecnológicas e com satisfação monetária, ainda assim, sentem tristezas no coração devido às separações. E esse é um problema que vai permanecer no futuro, mesmo após os problemas técnicos serem resolvidos. Das separações através da morte, da dissolução dos corpos. Então, essa crise existencial do porquê nós temos que passar por essas situações, ou como viver uma experiência permanente, isso vai requerer uma consciência da função pedagógica da criação. Isso requererá uma compreensão intelectual do Criador, e não meramente emocional, em que as nossas emoções predominam nas relações e forçam o Criador a se colocar numa posição de um servo que nos atenda constantemente. Não é que ele se incomoda com essa nossa atitude. Ele sabe que nós somos crianças infantis e precisamos de atendimento e cuidados. Mas para isso, não é necessário que ele pessoalmente o faça. O Param Atma, que é uma expansão dele, como eu falei, como está sendo o tema aqui, tem essa função. É uma babá, uma cuidadora ou um cuidador. E caminha com todas as entidades vivas. E mesmo essa babá não precisa fazer tudo. O karma já oferece os resultados positivos e negativos de acordo com a ação de cada alma. Mas se nós queremos não entrar na categoria de fósseis espirituais, porque os adoradores de Zeus hoje seriam fósseis. Os adoradores de Saturno são fósseis. Os adoradores de Júpiter são fósseis. Os adoradores de Ísis são fósseis. Então, nós seríamos os próximos fósseis? Então é isso? Se nós cultivarmos compreensão intelectual do Criador, que é o que nós fazemos aqui, por isso é essa necessidade de trocar ideias a respeito do que nós fazemos na existência, é tão importante. Porque isso produz em você vida. O sentimento de vida. Isso te revive. Isso faz com que você tenha um sentimento de vida, de estar vivo, de viver, de ser um ser existente permanentemente. Mesmo quando todas as funções técnicas forem superadas, ainda assim você estará viva enquanto ser, devido ao cultivo do espírito, em termos da noção intelectual da função da criação e do princípio que é o Criador, de maneira consciente, em que ele é respeitado como uma pessoa e não como um trabalhador. Então, essa função era necessária para se compreender bem como é que é a nossa relação com o Criador dentro da simulação, que é o que nós chamamos de vida real, é a nossa chamada realidade.
E a nossa maturidade nas relações provoca no outro ser uma sensação de bem-estar. Porque quando você é bem tratado, respeitado, isso é bom, é gostoso se sentir assim. Quando você tem uma amiga que te explora, você se incomoda. Não é que você, né? Mas você acha que não. Agora, quando você tem pessoas que te respeitam, que têm carinho por você, que se importam com você, aí você gosta mais. É natural. Não é que o Criador está carente do nosso amor. Ele gosta de amar, é diferente. Gostar de amar não é ser carente de amor. Ele gosta de relacionamentos de amor. Ele não é carente de amor. Ele simplesmente gosta. Tá? Então, nós precisamos melhorar a nossa compreensão de Deus para respeitar a pessoa na dimensão adequada, para que seja agradável para ele também essa relação. Isso melhora bastante a nossa condição de existência. Tá bem? Procede? Muito bem, então, seguimos. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês na sala dos mantras. E agora nós vamos fazer, então, né, dar sequência com o nosso sadhana, com o Mahamantra. Como vocês sabem, a sala já está configurada. Namastê, Hari Om, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat.